Fala, meu querido. Chegamos agora com o exercício da Unesp 2024, questão aí que caiu no vestibular de meio de ano e traz pra gente uma análise gráfica. Acho que dá para ver de cara aqui que se trata de um gráfico, mas também associado ao cálculo de velocidade média. Vou tentar mostrar para você. O nosso objetivo é que você saiba resolver um exercício desse e tentar, da melhor maneira possível, não perder tempo numa questão como essa. É a primeira questão de física da prova da Unesp e vamos tentar resolver da melhor maneira possível e de uma maneira simples, né? Então, para que você consiga entender. O que ela está falando? Ó, computador de bordo de um automóvel exibe no painel as informações com a velocidade média e o consumo médio instantâneo do combustível. Então, você que tem ou já você ou alguém da sua família que tem um carro, ele indica lá, dependendo da posição que você coloca no painel do carro, qual que é o gasto naquele instante do consumo de gasolina ou de álcool que o carro coloca. Isso é comum nos painéis mais recentes e mais tecnológicos aí que você tem. E ele fala assim, ele auxilia o motorista com o monitoramento do automóvel ou planejamento de uma viagem. Com os dados fornecidos pelo computador de bordo do veículo, foi construído um gráfico que mostra como varia o desempenho médio desse veículo em quilômetros rodados por litro de combustível consumido. Então veja, ó, no primeiro litro que ele consumiu, o motor consumiu, ele andou a 7 quilômetros por litro. Então dá para a gente logo concluir que ele andou 7 quilômetros nesse primeiro 1 litro que ele andou. Não é? E aí, o que, que é importante você aqui fazer um cálculo bem adequado, né? Ele quer saber, aqui tem um gráfico, né? Por litro de combustível consumido em função do tempo de combustível em litros, durante uma viagem de 90 minutos. Então aqui tinha que você tem que observar que ele andou durante, ele gastou, né, 8,9 litros de combustível para fazer durante 90 minutos. A pergunta dele, e eu vou colocar aqui de cara, que a gente vai resolver ela aqui, ó. Você tem que saber que velocidade escalar média é o quanto ele andou, é o ΔS, pelo tempo. Isso é o padrão que a gente está acostumado a resolver na forma da velocidade média, ΔS por ΔT. Eu sei que foram gastos 90 minutos, só que aqui eu já te adianto uma coisa, deixa eu colocar grifado bonitinho. Esses 90 minutos, você vai ter que passar para horas, gente. Por quê? Porque a minha velocidade está em quilômetro por hora, não quilômetros por minuto. Então já é um ponto. E você sabe que uma hora, espero que você saiba, que uma hora tem 60 minutos. 90 minutos é uma hora e meia. 1 hora e 30 minutos, né? 60 minutos, uma hora. Então 90 minutos tem uma hora mais metade de uma hora. Então isso aqui, esse tempo é de 1 hora e meia. Eu já posso até colocar aqui, ó. Então o que que falta para eu acertar esse exercício? Descobrir quanto que ele andou. Eu vou descobrir isso pelo gráfico ali que ele está falando. E aqui há duas possibilidades. Vou fazer até de outra cor aqui para destacar para você. Primeiro, no primeiro trecho que a gente pode fazer, ele andou aqui nesse primeiro trecho, ele andou a 7 quilômetros por litro, certo? São 7 quilômetros por litro que ele consumiu 1 litro. E aqui fica muito fácil. Se ele anda, ó, aqui você poderia fazer o seguinte: ele falou o desempenho dele é o desempenho, vou colocar aqui o desempenho, é a quantidade de quilômetros que ele anda, posso chamar aqui de distância, pela, pela taxa, pela quantidade, vou colocar assim, de volume que ele gasta. Ó, desempenho é quilômetro, que é quanto ele andou, pelo a quantidade de litros que ele gastou, que é o volume de gasolina. Então esse desempenho aqui é 7 e ele vai andar isso durante 1 litro. É 7 quilômetros por litro. Se ele consumiu 1 litro, ele andou nesse primeiro trecho 7 quilômetros. Se você não entende essa fórmula, fala assim, poxa, William, eu não conseguiria jamais encontrar uma formulinha com essa. Tudo bem, você usa a lógica aqui, gente. Se ele anda 7 quilômetros por litro e ele andou 1 litro, ele andou 7 quilômetros. Eu só fiz uma formulinha aqui para entender aquilo que a gente está fazendo e mostrar pedagogicamente para você que isso aqui é 7 quilômetros. Beleza. No segundo trecho, veja só, vou fazer aqui a segunda parte. Ó. No segundo trecho, ele andou aqui, vou fazer de verde, ele andou a uma taxa de 12 quilômetros, 12,5 quilômetros por litro. Então aqui de novo, ó, vou usar o cálculo aqui que eu escrevi como desempenho. É o quanto ele andou pelo volume que ele gastou.
Veja, ó, volume. Ele gasta, ele tem um desempenho de 12,5. 12,5 quilômetros por litro. Só que aqui, veja, ó, eu saio de 1 e vou para 6,4. Então, esse ΔS aqui com que ele percorre dá 6,4. Não é? Então, esse desempenho eu vou ter que fazer um produto, e aí você está lá de repente, putz, eu tô fazendo uma prova, como é que eu faço esse cálculo aqui para ficar um pouquinho mais fácil? Faz o seguinte, ó, você que gosta de não perder tempo, porque você vai ter que fazer essa fórmula e não vai ter calculadora lá. Você pega o 12,5, multiplica por 6. Poxa, 12,5 vezes 6. Isso aqui é a mesma coisa que multiplicar 25 por 3. Por quê? Porque se eu dobrar esse número e dividir pela metade esse número, continua dando a mesma coisa. E você sabe que 25 vezes 3 dá 75. Pronto, ó. Então, se fosse por 12,5 vezes 0,6, isso dá 75. Só que aí não posso esquecer do 0,4, né? E aí, 12,5 vezes 0,4 é a mesma coisa que 12,5 vezes 4 sobre 10. Concorda comigo? E aí eu estou fazendo um método alternativo. Se você quiser fazer aquela continha básica lá de armar 12,5 vezes 6,4, fica à vontade. Só que 12,5 vezes 4 é a mesma coisa que 25 vezes 2, porque eu dobro aqui e divido pela metade. Então isso dá 50. E 50 sobre 5, e isso dá 5. Eu vou somar então os 75 do 6 mais os 5 do 0,4, o meu ΔS aqui dá 80 quilômetros. Então, o meu meu segundo trecho, né? O meu segundo trecho tem 80 quilômetros. Tá bom. Então, entre esse trecho ele andou 60 quilômetros. E o último trecho, que eu vou colocar aqui de preto, ó, a gente vai ter. Ele vai andar a uma velocidade, um desempenho de 10 quilômetros por litro durante 1,5 litro. Esse desempenho vai ser, vamos colocar de novo, esse volume, vai ser dado como 10 vezes aqui 1,5. Por que é 1,5? É do 7,4 a 8,9, você anda 1,5, gasta 1,5 litro. Quando eu faço isso, é só você fazer essa continha, o ΔS dá 15 quilômetros. 15 quilômetros é o último trecho que ele gastou. Aí, lindão, o que você vai sobrar aqui? Ó? Você vai somar cada um deles. Né? Você vai pegar 80 mais 7, 87, mais 15, 102. Veja se você concorda que deu esse resultado aqui. 102 quilômetros que ele vai gastar, que é todo o trecho, que ele gastou nos 8,9 litros, e ele gastou 8,9 litros, ele gastou 1 hora e meia. Não é? Agora você vai ter que dividir, vou apagar essa partezinha aqui, você vai ter que dividir o 102 por 1,5. E aí, outra dica que eu te dou matemática: 1,5 é a mesma coisa que 3 sobre 2. Concorda comigo? E aí, quando você tem uma divisão de fração, você mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Não é? E aí, se a gente pegar esse valor, lembra que os divisíveis por 3, a soma tem que dar 3, algum número múltiplo de 3 para ser divisível? 1 mais 0 mais 2 dá 3. Dividido por 3 é múltiplo. Então, maravilha. Aí a gente fala, pensa assim, olha, poxa, o que que eu sei? Eu sei que se fosse 90, daria 30, né? 90 dividido por 3 dá 30. Mas não é 90, é 102. Então tá entre 30 e 120. Então se a gente pensar que fizer 102 dividido por 3, isso aqui vai dar 30 mais 90 mais 12. 12 por 3 dá 4. Então dá 34. 34 vezes 2, acabei, achei a minha resposta. 68 quilômetros por hora. Veja que esses métodos que eu estou mostrando aqui para vocês de resolução matemática é uma possível solução, porque veja, isso daqui você não tem lá na prova uma calculadora para poder fazer essas contas. Se você quiser fazer na raça lá, armar a continha e chegar em 68, parabéns, você acertou. Eu só estou te mostrando possibilidades de fazer, tornar isso mais fácil, né? Mas não sei se mais fácil, mas quando você pega um método de resolução aqui, isso fica muito mais rápido na sua cabeça. Então isso você ganha segundos que ao final de uma prova
se tornam minutos importantes para você resolver outras questões. E aí, nós chegamos lá na alternativa B, 68 km por hora, que é a solução esperada. Espero que você tenha entendido essa questão, uma questãozinha que fala sobre velocidade média e uma análise gráfica. Espero que você tenha entendido. Beleza? Primeira questão aqui da prova da Unesp 2024. Se ela te ajudou, não deixa de deixar seu like aqui e também se inscrever no nosso canal. Grande abraço e até a próxima. Valeu!